Bom dia, pessoal! Então, hoje a aula é sobre igualdade de matrizes. Então, vamos considerar duas matrizes A e B do mesmo tipo, tá? Ou seja, do mesmo tamanho. Tem que ter a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Então, nesse caso aqui, para exemplificar, eu peguei duas matrizes do tamanho 3×2, ou seja, elas têm 3 linhas e 2 colunas. Então, observem aqui, tá? Então, duas matrizes A e B. Então, como são matrizes genéricas, então, os elementos da matriz A eu chamei de Azinho. Os elementos na matriz B eu chamei de Bzinho. Lembrando que esses índices aqui indicam a posição de cada elemento dentro da matriz. Então, o que significa o A11? Significa que ele está posicionado na primeira linha e na primeira coluna. O que significa o A21? Que ele está posicionado na segunda linha e na primeira coluna, tá? O A32 está posicionado na terceira linha e na segunda coluna. E a mesma coisa ocorre com os elementos da matriz B, só porque mudou o nomezinho aqui, tá? Então, em matrizes do mesmo tipo, os elementos que ocupam a mesma posição são chamados de elementos correspondentes. Então, o que é a mesma posição? É a mesma posição na linha e na coluna. Então, quem que são os elementos correspondentes aqui? É o A11 e o B11. Por quê? Porque os dois estão ocupando a posição na primeira linha e na primeira coluna. Outros dois elementos correspondentes é os que estão na posição 1, 2, primeira linha e segunda coluna. Então, aqui, ó, o A12 e o B12 são elementos correspondentes. Eles estão ocupando a mesma posição em cada matriz. E assim acontece para os outros elementos, tá? Então, se eles ocupam a mesma posição nas matrizes, eles são chamados de elementos correspondentes. Então, nas matrizes A e B consideradas são elementos correspondentes. Então, aqui é só para ficar registrado. Então, o A11 e o B11 são elementos correspondentes porque eles estão ocupando a mesma posição, tá? Primeira linha e primeira coluna. O A21 e o B21 também são correspondentes. A31 e o B31 são correspondentes. A12, B12, A22, B22, A32 e o B32. Então, é só cuidar esse índice aqui, ó, tá? Se for iguais, então eles são correspondentes. Significa que eles estão ocupando a mesma posição na matriz. E essas matrizes, elas têm que ser da mesma ordem. Mesma quantidade de linhas e mesma quantidade de colunas. Agora a gente vai para a definição de igualdade de matrizes. Então, duas matrizes A e B são iguais se e somente se elas têm o mesmo tipo e os elementos correspondentes são iguais. Então, para duas matrizes serem iguais, elas têm que ter o mesmo tipo, tá? Mesma quantidade de linhas, mesma quantidade de colunas. E os elementos correspondentes, que a gente já viu antes, eles têm que ser iguais. Então, simbolicamente, o que tem que acontecer? Duas matrizes A e B, elas são iguais se e somente se os elementos correspondentes, tá? O que são os elementos correspondentes? Aqueles que estão na mesma posição na matriz são iguais também. Então, aqui nos exemplos, vamos verificar se essas matrizes dadas são iguais. Então, primeiro, a gente tem que verificar se elas são da mesma ordem, tá? Então, ó, qual é a ordem dessa matriz? Duas linhas e duas colunas. Então, é uma matriz 2×2. Essa outra tem duas linhas e tem duas colunas. Então, a ordem é a mesma. Agora, eu verifico se os elementos correspondentes são iguais, tá? Aqueles elementos da mesma posição. Então, aqui eu tenho 3
tá na posição 1, 1. Agora eu vou ver a posição 1, 1 da outra matriz, ó. Quanto que é 6 dividido por 2? É 3. Então, aqui, esses dois elementos são iguais. Vou verificar os outros. Aqui eu tenho o 1, aqui eu tenho 2 menos 1, que dá 1. Então, são iguais também. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5 vezes 1, que é 5. Então, são iguais. E o último elemento, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 4 mais 2, que me dá 6. Então, essas duas matrizes aqui são iguais. Na letra B, então, primeiro, verificar a ordem. Então, essa matriz aqui eu tenho 1, 2, 3 linhas e 1, 2 colunas. Então, é de ordem 3 por 2. A outra também tem que ser de ordem 3 por 2. Então, 1, 2, 3 linhas e 2 colunas. Então, a ordem é igual. Agora, a gente verifica os elementos correspondentes. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, a mesma coisa aqui, ó, 4. Então, são iguais. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 8 menos 3, que é 5. Então, são iguais. 2 vezes 3 dá 6. E eu tenho 6 aqui na mesma posição, então são iguais. O 0, mesma posição, e são iguais. O menos 4 também, mesma posição, são iguais. E agora o último elemento, os últimos dois elementos correspondentes. Aqui eu tenho 3, e aqui eu tenho 3 vezes 1, que é 3. Então, todos os elementos correspondentes são iguais. Então, essas duas matrizes, a gente diz que são iguais. Na letra C. Então, vamos verificar. Primeiro, a gente começa verificando a ordem das matrizes. Então, a ordem dessa primeira aqui, ó. 2 linhas por 2 colunas. Então, é 2 por 2. Aqui eu tenho 3 linhas por 2 colunas. Como a ordem das matrizes é diferente, então é impossível delas serem iguais. Então, aqui elas são diferentes. Na letra D, então vamos verificar. Então, vamos verificar a ordem. 2 linhas, 2 linhas. As colunas, 1, 2, 3. 1, 2, 3, na outra também. Então, a ordem é igual, agora a gente verifica os elementos correspondentes. Então, o primeiro aqui, 4, 2 vezes 2, aqui é 4. Então, fechou, são iguais. O segundo, 6 aqui, 5 mais 1, é 6 ali. O 0 são iguais. Aqui, na posição A2, 1. 2, 1, né? Porque não tem nome na matriz. 9. E aqui, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Então, fechou. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 4 menos 2, que é 2. Então, esses dois elementos aqui, ó, esses elementos correspondentes não são iguais. Então, essas matrizes são diferentes também. Então, é sempre assim, tá? Os elementos correspondentes, eles têm que ser iguais. A matriz tem que ter a mesma ordem, tá? Os elementos correspondentes têm que ser iguais, para que a gente considere que as matrizes sejam iguais também. Nesse próximo exemplo aqui, ó, determinar o valor de x, y e z para que essas matrizes sejam iguais. Então, aqui, se já está determinando, se pede para determinar o valor de x e y para que elas sejam iguais, então, obrigatoriamente, a ordem tem que ser igual, né? Então, já está dada a ordem aqui, 3 por 2. Então, a gente vai verificar agora os elementos correspondentes se são iguais. Então, 6 com 6, 3 e 3, x e 9. Então, ó, o x e o 9 são elementos correspondentes. Então,
Para que essas duas matrizes sejam iguais, o x tem que valer 9. Então, a gente já achou o x. 4 e x menos z. Então, significa que o x menos o z tem que ser igual a 4, tá? Ó, eles estão na mesma posição. Então, o x menos o z tem que ser igual a 4. O x, a gente já achou aqui em cima que é 9. Então, 9 menos z igual 4. Para facilitar, eu vou colocar esse negativo z aqui para o outro lado e esse 4 eu vou trazer para cá, para o primeiro membro. Então, vai ficar 9, o 4 tá positivo, passa para cá negativo, e o z, que tá negativo, passa para cá positivo. 9 menos 4, 5, igual a z. Então, significa que o z é 5. Y e 5. Então, são elementos correspondentes, estão na mesma posição. Então, significa que o y também vale 5. Menos 2 e menos 2. Então, a gente achou o valor do x, do y e do z para que essas matrizes sejam iguais.